fonte do contentamento é a comunhão íntima com um Deus todo-suficiente. Um autor do século XVII escreveu um livro sobre o contentamento e chamou-o de joia rara do cristianismo. De fato, contentamento não tem a ver essencialmente com alegria ou com tristeza, com ter muito ou pouco, mas com a confiança de que a providência de Deus sempre garantirá os recursos e meios necessários para o nosso sustento. Por outro lado, o descontentamento se move por um materialismo, um consumismo, pela busca constante de satisfação egocêntrica. Normalmente, somos submetidos à propaganda que tem por objetivo nos manter permanentemente descontentes e insatisfeitos com tudo que temos, com o que fazemos, com a nossa aparência, com as realizações pessoais, com os nossos relacionamentos. Infelizmente, o reflexo de um mundo descontente produz murmuração, ambição, insatisfação, amargura, egocentrismo, inquietação, frustração, engano, inveja, dentre outras coisas. Já o contentamento produz abundantes frutos de Deus na alma do discípulo e nas vidas ao seu redor, como, por exemplo, paz, alegria, amabilidade, louvor, porque o contentamento gera gratidão, paciência, confiança em Deus. O contentamento fortalece a confiança em Deus. Descanso, generosidade, bondade, benignidade. Finalmente, o contentamento não nasce no nosso coração como uma brisa de verão. Ele é forjado no fogo da privação. Foi por muitas tribulações que o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente. Seu contentamento não floresceu quando alegrei-me sobremaneira no Senhor pelas dádivas recebidas, diz apóstolo Paulo em Filipenses. Digo isso não porque recebi aquilo que me faltava, até porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Imagino que esta foi a canção cantada pelo apóstolo em seus dias de prisão, de naufrágio, em momentos de privação, o seu coro em dias difíceis. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, o meu desejo e a minha oração é que o Senhor nos ajude a exercitar o contentamento e que contentes prossigamos na caminhada cristã, dando graças a Deus por todo o seu cuidado para com as nossas vidas. Minha força eu encontro em Deus, meu contentamento está em Deus. Nada vai roubar a paz que Ele colocou em mim. Vale a pena esperar em Deus, nunca vou parar de adorar. Ele já me deu o que eu preciso para nele me alegrar. Oh meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias suprirá, Ele suprirá. Contentamento, expressão de suficiência. Oh meu Deus, Esse é o tema do programa Buscando Jesus dessa semana. Ele suprirá cada uma das minhas necessidades. Olá, amados! Eu confesso que falar de contentamento não é como contar ou dividir com vocês a história e os feitos dos heróis da fé, ou mesmo falar dos ensinamentos lindos de Jesus. Mas eu acho que é exatamente por isso, porque a gente ouve pouco durante a nossa vida sobre estar contente, é que a gente não consegue entender ou processar ao longo da vida a importância de estar contente. Não é verdade? A gente sempre fala, desde que a gente é pequeno, ouve os pais falando, eu gostaria que você fosse feliz, mas não contente. E na verdade, meus amados, estar contente não é estar feliz ou triste, é tão mais do que isso. O contentamento é um estado de estabilidade em Deus.
E essa estabilidade, ela vai ser tão proveitosa para cada um de nós. E o mais incrível é que a gente de fato não está acostumada a esta palavra e muitas vezes a gente acaba interpretando o contentamento como um estado de insensibilidade, sabe? Você imagina uma pessoa contente, aquela que está assim, né? Contente. E aí você pergunta, você está bem? Tô bem. Aí acontece uma coisa terrível e você pergunta para a pessoa, ela, não, mas está tudo bem. O contentamento é além disso. E além desse estado que parece interpretado por nós como insensibilidade. O contentamento é mais difícil de ser falado, mas é maravilhoso de ser vivido. E eu confesso para vocês que o contentamento, ele não começa em cada um de nós simplesmente assim, vamos desenvolver o contentamento. Claro, tudo implica numa decisão a partir do momento que você sabe dos benefícios de estar contente. E se a nossa base de fé é a palavra, o apóstolo Paulo descreve isso de uma forma maravilhosa em Filipenses. E o contentamento, ele nos faz muito bem, porque ele aniquila, quando ele é vivido, várias emoções que são muito prejudiciais à nossa fé. Por exemplo, a murmuração. No programa de semana passada, nós vimos o que a murmuração fez com o povo no deserto. O que o desvalor e a reclamação fez com eles, a fim de que nenhum daqueles que reclamaram e daqueles que não tinham a sua confiança em Deus não conseguiram conhecer a Canaã, a terra que mana leite e mel. Eles até haviam, mas eles não tomaram posse daquela terra. Acontece que o descontentamento é um estado que vai gerar em nós inquietação, vai gerar em nós murmuração, vai gerar em nós inveja, vai gerar em nós um sentimento de ingratidão, que é o oposto àquilo que Deus espera de nós, que é gratidão, louvor, calma, bondade, benignidade, generosidade, o contentamento, ele consegue produzir isso tudo em nós. E eu preciso dizer para vocês que há aproximadamente uns 5 anos atrás, bem no iniciozinho do ano, eu fui convidada a levar uma palavra na igreja e eu levei naquela época sobre esses valores que às vezes a gente não leva em consideração muitas vezes, e que ao longo do ano eles vão minando a nossa fé ou mesmo a nossa capacidade de crescer em comunhão com Cristo. Bom, eu me lembro de ter escrito no espelho do meu banheiro assim: murmuração ou reclamação é vencido com gratidão. Porque quem reclama não está contente, né? Quem reclama está insatisfeito. Então a gente vence isso com gratidão. E a inveja, toda vez que você olha para o outro e a grama do outro está mais verde do que a sua, você consegue vencer estando contente com o que você tem. E inveja é engraçado, né? Os filósofos mesmo falam isso. Não é um sentimento tão ruim que a gente tem essa dificuldade de assumir. Nossa, isso é inveja. Você consegue dizer que você é orgulhoso, você consegue dizer que você é iracundo, você consegue dizer que você é até guloso, mas que você é invejoso é uma coisa muito difícil. E a inveja, ela é terrível, porque muitas vezes você não quer que o outro tenha, ou você, sabe, aquele estado que é dele, você queria ter para você. E muitas vezes, porque você não tem, você chega a desejar que o outro não tenha. Ou seja, Deus não está nisso, queridos. O Senhor, Ele é Senhor de sentimentos bons, Ele é Senhor daquilo que nos faz bem, daquilo que nos completa, daquilo que nos dá paz. Ele não tem parte em nada que é ruim. O que Ele quer que a gente tenha pelo próximo é amor, sabe? Sempre que depender de você, diz a palavra, tenha paz com todos. Então, nesses sentimentos
que são consequências do descontentamento, o Senhor não está. Por isso, nenhum deles é bom. Mas naquela época eu escrevi isso, eu preguei sobre isso e eu escrevi. Por quê? Porque eu deveria desenvolver. Você pode pensar, nossa, mas você já tinha 15 anos de caminhada com o Senhor. É isso. É porque às vezes você anda com o Senhor, mas você não mexe em determinados pontos da sua vida. E aí, quando isso acontece, você é confrontado com aquela doçura do Espírito Santo. Não, eu preciso desenvolver o contentamento. Não, eu não devo murmurar. Não, a inveja só brota. Não, mas não é inveja, não. Eu só estou olhando o que o outro tem. Quando você olha o que o outro tem e você não tem, que sentimento é esse? E eu me lembro, queridos, que eu me propus naquele ano a vencer toda a murmuração. E às vezes eu murmurava, mesmo com Deus. Eu falava, nossa, por que eu não consigo? Por que eu não tenho? Por que é assim comigo? E o Senhor é tão além disso. E que às vezes a gente se pega a esses fatores e não cresce espiritualmente. Por isso eu resolvi dividir os programas, a gente tem que falar da palavra. Né? E eu tenho um exemplo maravilhoso que eu vou ler do apóstolo Paulo, mas eu não podia deixar de falar isso de mim. Bom, eu escrevi no espelho aquele ano e olhei e eu já sabia que eu venceria qualquer sentimento contrário, mostrando contentamento e mostrando gratidão ao invés de reclamar. E 3 anos depois disso, né? Bom, eu tentei, pelo menos foi uma decisão, e se você decide é porque você já tem consciência de que você precisa mudar. Então isso já é ótimo, né? Significa que você já foi ministrado, que aquilo não é bom para você. Mas 3 anos depois, eu vivi uma situação mais ou menos no meio do ano e eu fiz um exame e esse exame mostrou alguma coisa que era bastante complicada. E aí eu posso dizer para vocês, aí foi um milagre que o Espírito Santo desenvolveu em mim. Eu acho que eu já falei disso algum tempo atrás, talvez num dos primeiros programas, porque isso foi um limite para mim, isso foi um limite de mudança inesquecível. Porque frente àquele problema, nasceu em mim o contentamento. E é incrível porque o contentamento nasce quando você tem o sofrimento, quando você sofre e descobre aquilo que é essencial. Então, enquanto você não tem isso, você olha essas coisas pequenas, você olha para a grama do vizinho e deseja ter, você às vezes murmura, nossa, por que acontece com fulano e não acontece comigo? Mas quando você é purificado pelo sofrimento, o sofrimento te dá ideia daquilo que é essencial. E na palavra, Jesus fala para a gente não andar ansioso, porque o Senhor cuida do que as aves do campo vão comer, as aves do céu e os lírios do campo, o Senhor cuida deles. Também o apóstolo Paulo e o autor de Hebreus falam 2 vezes sobre se você ficar feliz. Paulo fala para Timóteo e depois o autor de Hebreus fala que a gente deve estar feliz se a gente tem o que comer. Você pode pensar assim, poxa, mas comer e vestir? Quem fica feliz só de comer e vestir? Queridos, isso, eu vou repetir, não é uma questão de felicidade, muito menos de preocupação com aquilo que se tem. O contente, ele tem uma profunda consciência daquilo que é essencial. Foi isso que brotou em mim. Naquela época, eu me lembro de que eu precisava arrumar os muros da minha casa. Incrível, né? Porque eu me lembro da reconstrução dos muros na época de Neemias. A reconstrução começou pelos muros e eu tinha muita vontade e eu não conseguia fazê-lo. Eu me lembro que brotou em mim essa consciência do que era essencial. Porque quando é uma questão de vida, você consegue entender aquilo que é essencial para a sua vida e aquilo que é supérfluo. E glória a Deus que isso nasceu em mim. É claro que além de comer e vestir, Deus tem dado muito mais a cada um de nós.
Deus tem cuidado da nossa vida, Deus tem cuidado da nossa família, Deus tem cuidado de cada um de nós. Ele se preocupa com cada coisa e Ele continua nos dando presentes que não são essenciais. Ele permite, mas a nossa mente, o nosso coração não está mais voltado para isso. São só presentes e não objetivo de vida. E eu não quero me estender muito, porque o contentamento é uma coisa que é mais difícil de falar e é maravilhoso de viver. Então eu prefiro orar para que você experimente essa sensação de contentamento. Para que uma vez, como lá nos anos passados eu escrevi no espelho, como que o contentamento vence a inveja, porque você não olha o outro, você fica feliz com aquilo que tem. E tem uma brincadeira de criança, né, descrita também naquele livro chamado Poliana, e se você digitar isso você vai ver, a brincadeira do contente, sabe? Que é aprender a ficar contente. Então você está triste, mas eu olho para onde? Então essa brincadeira parece ingênua, mas ela é ótima. Porque quando você começa a querer murmurar por alguma coisa que aconteceu, você vence na hora olhando para aquilo que você tem. E é isso que o sofrimento traz para nós. Frente às coisas maiores, frente ao que o sofrimento produz, quando você olha para aquilo, você não vê mais aquilo que é supérfluo. E isso é muito bom, porque você vê o que é essencial. Cristo é essencial. Bondade é essencial, descanso é essencial, generosidade é essencial, amargura não, engano não, avareza não. Sabe, o descontente muitas vezes ele é avarento. E eu não quero falar do que é ruim, eu só quero que você se lembre disso. Essencial é a balança de Deus. O essencial é ter o que comer, é ter o que vestir. Os presentes, Deus cuida e dá, como aqui em Filipenses 4:11. Paulo ele escreve em Filipenses, fala muito de alegria, mas chega uma hora e a gente usa muito essa palavra, né? Tudo posso naquele que me fortalece, mas na verdade, quando Paulo diz isso, ele está falando de um estado dele. Ele agradecia a generosidade da oferta dos filipenses. Ele ficava feliz e ele disse: olha, eu tenho certeza de que Deus vai recompensar vocês por isso. Agora, quanto a mim, eu já enfrentei frio, eu já enfrentei adversidades, mas eu aprendi a ficar contente. E aí é por isso que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, né? É incrível que às vezes a gente usa um versículo solto, mas quando você vai ver o contexto, ele é muito mais rico, ele é muito mais bonito do que tudo isso. Então, queridos, eu gostaria de dizer para vocês que, sem falar e falar, porque não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo, o que eu desejo, o que eu oro, é que você consiga viver contente. É que você consiga ter esta visão daquilo que é essencial e ser feliz com o essencial. Então, quando você ganha os presentes de Deus, como eu ganhei, como o apóstolo Paulo ganhou essa oferta de Filipenses, isso é um presente de Deus, mas você sabe viver sem aquilo. E é incrível porque essa pessoa que é contente, e eu disse, ela não é um insensível, aquele que está sempre com a mesma cara. Não, tá bom, não é nada disso. Ele, quando está vivendo um momento de felicidade, e eu não quero dizer ele, eu quero dizer que Deus tem isso para todos nós. Quando ele está feliz, ele valoriza, mas sabe, não é nada assim, eu estou tão feliz que eu perco a noção porque eu estou feliz. Não. E quando ele está triste, ele não está assim, nossa, estou acabado. Não, porque a estabilidade dele está em Cristo. E porque a estabilidade está em Cristo, a gente sabe viver a alegria, sem permitir que ela acabe causando danos, como
Tantas vezes acontece com pessoas que estão extremamente felizes naquela hora e acabam, por fazer coisas que não estão certas. Ou por pessoas que estão passando por uma tristeza, por um problema, e elas ficam tão abatidas e elas se trancam. Não, porque nós sabemos que quer seja nas alegrias, quer sejam nas tristezas, o Senhor está conosco. Ele nos alimenta, Ele cuida de nós. E nenhum mal vai ser tão mal que impeça o Senhor de cuidar de mim. E essa descoberta, queridos, fez nascer uma pessoa que eu tentei que existisse em mim durante muito tempo. Foi bom ter escrito na parede no meu espelho, porque pelo menos eu entendi e admiti, eu preciso trabalhar com relação à gratidão na minha vida. E eu preciso trabalhar com relação ao contentamento, independente do momento que eu viver. Você tem sempre alguma coisa boa para ver. E isso é o jogo do contente. É você procurar aquela coisa boa. E parece isso ruim, mas é tão bom, é tão proveitoso. Pensa nas pessoas no dia a dia. Pensa, queridos, que tudo que nós vemos hoje, principalmente com as redes sociais, elas não existiam lá atrás com Paulo, mas pensa que nós somos bombardeados o tempo todo com a beleza que nós devemos ter, com o corpo que nós devemos ter, com as coisas que nós devemos ter na nossa casa, com os carros, com as coisas de valores materiais que a gente precisa ter, quanto que a gente precisa ganhar. Por que não falar em ser milionário? Uma coisa que quando eu era criança, que a gente brincava no interior, brincava na rua, Ninguém falava em ser milionário. Eu fico pensando que essa palavra nem existia. O máximo que existia para nós era rico. E hoje isso é tão comum. Você pode ganhar o seu milhão. São valores. Nada contra quem tem. Que Deus os abençoe e prospere, porque normalmente essas pessoas são abençoadoras de outras tantas pessoas, gerando emprego. Mas o que o Senhor quer é esse estado de estabilidade. E nós somos bombardeados por esses valores que acabam nos afastando do Senhor, porque podem gerar em nós um sentimento de descontentamento e desvalor, que é muito ruim. Então eu oro, a fim de que o Espírito Santo, e se o Senhor me usar hoje para alertar você a melhorar nisso, como aquela época do espelho, você trabalhar na sua gratidão a Deus por tudo que você tem e no seu contentamento, a viver esse estado de equilíbrio em Deus, esse estado de estabilidade em Deus, esse entendimento daquilo que é essencial e que Deus te dá. Eu vou louvar o Senhor certamente por ter me usado de alguma forma ou a minha experiência para trazer isso ao teu coração. Quanto ao apóstolo Paulo, ele diz assim, e agora eu leio, dizendo em Filipenses 4:11, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí sim, você pode usar isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu ainda disse na introdução que eu imagino que tudo posso naquele que me fortalece transformou num hino ou num coro na boca de Paulo. Quando ele estava em prisão, ou quando ele descia naquele cesto, ou durante os naufrágios, em todos os momentos, o Senhor era com ele, assim como o Senhor é na sua vida. E por essa causa, nessa semana, eu me colocarei de joelhos e eu começo a orar a partir de agora, a fim de que o maravilhoso Espírito Santo produza no coração de cada um de vocês que me ouve essa semana o contentamento, tão pouco falado e tão maravilhosamente vivido.
esse estado de contentamento que prova a nossa confiança em Deus, a nossa maturidade, o conhecimento nosso de que o Senhor é aquele que provê para nós, é aquele que provê tudo que nós precisamos, é aquele que vai cuidar de nós mesmo nos momentos mais difíceis, como aquele momento que eu vivi, em que eu comecei a ver a graça de tudo que Deus estava fazendo por mim. Ele fez, Ele continua fazendo, mas eu tive um entendimento espiritual e isso gerou uma pessoa muito melhor. Eu gostaria de dizer que essa pessoa melhor existe há 20 anos atrás, mas eu não poderia mentir para vocês. Foi no fogo da provação que nasceu o contentamento na minha vida. Eu não sei como que ele vai nascer na sua, mas eu desejo que ele nasça e te faça feliz. Posso orar por você? Paizinho, o Senhor sabe que tudo que eu falei é verdade e nós vivemos juntos isso. Eu te agradeço, porque eu me lembro daqueles momentos e de como o Senhor colocou a tua paz no meu coração e o contentamento. Quando nasceu a certeza daquilo que era essencial e a vida era essencial para mim, todas as coisas ficaram pequenas demais. Todas as coisas às quais eu me preocupei durante tanto tempo, elas ficaram mínimas. E eu fiquei tão grata. Eu aprendi a ser grata por cada presente como eu nunca tinha sido na vida. Por isso, nessa semana, Paizinho, que os meus irmãos, todos que me ouvem, possam aprender a observar, porque tudo chega com a revelação da verdade, a tua palavra é a verdade, que eles possam aprender em nome de Jesus a valorizar o que é essencial e te agradecer e confiar e em ti ter esta estabilidade que o apóstolo Paulo conheceu, viveu e escreveu, deixando para nós na Bíblia, inspirada pelo teu Espírito. Por isso eu oro que o contentamento que traz a paz, que traz bondade, que traz gratidão, esteja no coração de cada um dos seus filhos que me ouvem. Eu te peço, Pai, que pelo teu Espírito Santo, eles possam aprender a viver contentes em toda e qualquer situação, dando graças ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Assim eu oro agradecida pela oportunidade de fazer mais um programa buscando Jesus, um reino de amor, em nome de Jesus. Até semana que vem. Amém. Minha força eu encontro em Deus, meu contentamento está em Deus. Nada vai roubar a paz que Ele colocou em mim. Vale a pena esperar em Deus, nunca vou parar de adorar.